Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo ouvindo aí? Sim. Ah, que bom. Vocês estão bem? Tá todo mundo com saúde? Todo mundo pronto para a semana que vem? Exatos daqui a uma semana a gente começar Graças a Deus. a nossa prática. Deixa eu só conectar aqui o pendrive que não está abrindo. Pessoal, deixa eu só abrir o bate-papo aqui, o chat. Pessoal, por um acaso, vocês já compraram lá os materiais que a gente pediu para a prática? Vocês viram mais ou menos quanto deu aí? Eu estou bem por fora de valores, que tudo subiu nos últimos tempos, na verdade. Eu não sei se é ali mas eu tenho certeza que uns R$ 150, mais ou menos, resolveu o problema de vocês na nossa lista. Não deu isso? Mais ou menos? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, talvez. Pessoal, é o seguinte, então a gente já enviou a lista de material para vocês e daqui a exatos uma semana a gente começa, né, a nossa primeira prática. Então eu vou pedir para vocês darem uma olhada ali, 133, ó, mais ou menos, porque eu estava imaginando, mas antes eram uns R$ 100, tá vendo? Então subiu um pouquinho. Então, eu vou pedir encarecidamente, vocês lembram que a gente falou da prática, dos materiais? Então, a gente falou também que vocês poderiam faltar até 2 vezes, na verdade. Então, deixa eu só desenrolar. Então, sendo assim, quem ainda, porventura, não comprou o material lá, nossa, eu vou pedir para não vir nessa primeira aula de coração, porque não adianta, você não vai executar nada. Você vai vir para olhar e vai acabar perdendo seu tempo. Então, lembra que a gente tem aquelas 2 aulas que vocês podem faltar, e aí qualquer coisa, sem perder nada, né? Sem perder ponto, só vai ter a falta mesmo. Mas aproveitem, né? E faltem logo nessa primeira aí. Mas, porventura, quem já comprou, tá com essa dupla, fique à vontade, venha no seu horário, tá tudo certo, a gente está aqui com saudade de voltar ao normal e de braços abertos para receber vocês. A primeira prática que a gente vai ter é técnicas cervicais de incisivo e centrais superiores. Então, combina lá com essa dupla, né? Quem for da primeira subturma chega mais cedo, quem for da segunda chega um pouquinho mais tarde. Tentem vir juntos, né? Juntos, assim que eu digo, chegarem mais ou menos no mesmo horário para ninguém ser prejudicado. Se a dupla faltar, por um acaso, por algum motivo ali, a gente tenta ver uma outra dupla para você fazer ali no dia, porque não tem porquê você veio, sua dupla não veio, e você, por um acaso, ser penalizado. Não tá saindo ou não, Carla? Deixa eu... Professora, eu acho que aconteceu alguma coisa com o seu áudio aí, começou a... Sei lá. Começou a falhar, foi? Foi. Aqui tá escrito gravando, peraí, deixa eu ver. Ah, não, agora melhorou, deve ter sido só baixou seu microfone, eu acho. Ave Maria, será que estava muito longe? Agora. Agora? Tá certinho, então tá.
Beleza, valeu. Obrigada. Então, quem vier, venha com dupla, venha direitinho, venha, pelo amor de Deus, paramentado, gente. Eu não quero aquele jaleco que vocês deixaram dentro do armário esse tempo todo e vai tirar agora, sem lavar, sem nada. Olha, o Covid primeiro. Segundo, higiene, né? Pelo amor de Deus. Dá um trabalho lá para a moça que trabalha na sua casa, ou para você mesmo, se é você que passa a sua roupa. Dá uma passada no jaleco, venha apresentável. Não venha com aquele jaleco que parece que vocês tiraram de dentro do tubo de ensaio, de tão amassado aí. Então, por favor, a gente pede aí para vocês virem com todos os EPIs, os saquinhos ali de proteção, as luvas do tamanho de vocês mesmos, todos paramentados certinho, que tudo vai acontecer de forma correta. Então, se vocês precisarem, dê uma lembrada, né, na nossa aula de técnicas, e aí vocês dêem uma olhada lá na parte de incisivos, qual o ponto de incidência, qual a angulação, mais ou menos como é que executa, qual a angulação, se é positiva, se é negativa. Então, para a gente já começar com o pé direito, tá bom? A aula de hoje é a última aula teórica que vocês vão ter comigo. Vocês vão ficar na teoria com a Ana Márcia, eu vou ficar com vocês só na prática. Então, a gente tem encontro marcado toda quinta-feira à noite aqui. E aí, depois, a gente sai para tomar uma em algum lugar. Não, brincadeira. E aí, depois, cada um no seu quadrado. E aí, na sexta-feira, Ana Márcia com teoria para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai ter uma aula, nossa última aula, né? A última aula comigo. A gente vai falar sobre aparelhos, como funciona. Estão merecendo, né, Cássia? Tanto tempo trancado, precisando estar na rua. Então, quem gostar de ir um pouquinho para a rua, igual eu gosto, não vou mentir, estão todos devidamente convidados. Tu não entendeu a parte do bar, Thiago? Não, brincadeira. Não, é só para chegar no horário, chegar com todos os EPIs que a gente pediu. E quem, porventura, não comprou o material, não precisa vir, tá bom? A gente tem aquelas aulas que vocês não serão penalizados. Então, acaba que se você vier sem o material, principalmente sem os posicionadores, sem a colgadura, não tem como executar a prática. Então, você sem executar a prática, você fica aqui sem ter o que fazer, vamos dizer assim, entendeu? Então, por conta disso, deixa eu só ver se a sala de espera aqui. Por conta disso, se você não tem material, não venha, tá bom? Estamos combinados? Ah, mas a minha dupla vai ficar sozinha. Não, eu dou um jeito, eu coloco ela num trio, ela não vai ficar sem fazer prática, ela não vai ser penalizada, tá? Eu estava dizendo também da questão dos EPIs. Venha com os EPIs bonitinho, arrumadinho, que aí fica mais fácil da gente se entender aqui, tá bom? E aí eu não preciso reclamar de nada com ninguém e nem de ninguém passar carão. Então, hoje a gente vai falar a parte do bato, entendeu, Thiago? Ela é muito importante. Deixa eu liberar aqui mais. Então, hoje a gente vai falar da constituição ali daquele aparelho. Então, vocês viram que a gente tem o equipamento, onde se forma a radiação X. Então, aí acaba que a gente precisa saber como ela é executada. O que tem dentro daquele equipamento, como é que ele vai funcionar, da feita que eu aperto aquele botão e dispara a radiação ali daquele paciente, para aquele paciente. Então, vocês têm que entender, lembrar um pouquinho de física, um pouquinho de química nessa aula de hoje, mas eu quero que vocês peguem no fim da aula eu vou falar o que foi de mais importante, vamos fazer assim, um balanço geral, tá bom? Então, hoje a gente vai falar
da constituição ali daqueles aparelhos radiográficos. Gente, eu juro que eu continuo sem entender o que é isso aqui. Mas, enfim, que aparece em minhas aulas. Tá, vamos lá. Então, a gente tem esses equipamentos que normalmente quem já estagia ou quem trabalha em algum consultório acaba que vai verificar que é um aparelho intrabucal. Então, ele normalmente, né, se você precisa movimentá-lo de uma sala para outra, precisa arrastar ele, ele vem com esse pé. Os nossos daqui, eles ficam fixos, como a gente tem boxes prontos, né, para radiação, então eles ficam fixos na parede, que é essa parte aqui do painel de controle, fica fixo na parede e não tem problema. E aí a gente tem esse braço articular, e aqui dentro desse cabeçote é que vai acontecer toda a mágica da formação ali da radiação X, para que ela saia pelo cilindro localizador e chegue até o rosto, né? No caso, o dente a ser radiografado, e posteriormente ali sensibilize o filme para que a gente veja a imagem que foi gerada ali naquela região, tá bom? Esse é o dinheiro intrabucal, esse é um aparelho menor que a gente tem, mas também a gente tem aparelhos bem maiores, com potências maiores, quilovoltagens e miliamperagens, mais, onde a gente pode utilizar outras radiografias, fazer radiografias onde a gente pegue a cabeça toda ali do paciente, seja de forma giratória ou seja de forma fixa. Como assim? Aqui, ó, a gente tem o equipamento extrabucal, que ele trabalha com a quilovoltagem, miliamperagem mais alta, tá? Boa noite, Mário. E aí, esse aparelho aqui é onde vai fazer o panorâmico, tá? Então, o paciente vai ficar aqui parado, quem já fez alguma vez uma panorâmica de si, não, em algumas clínicas, né? Você fica aqui parado, mordendo num bloco para ficar posicionado, e aí o equipamento ele vai girar, aqui é o sensor, aqui é a fonte emissora de radiação, e ele vai girar ao redor da cabeça do paciente em torno de mais ou menos uns 14, 13 segundos, enquanto o paciente está estático. Aqui, a gente tem um outro sensor, a fonte emissora de radiação vai continuar sendo essa aqui, mas nesse caso aqui, nas técnicas AP, PA, cefalométrica, carpal, que a gente for fazer, os três ficam estáticos. Fonte de radiação, o paciente aqui nessa região, e aqui o sensor que vai ser sensibilizado. A Ana Márcia, na aula passada, falou de filmes, então ela deve ter falado também de sensor. Então, só lembrando vocês, toda vez que a gente fala de filme, é algo analógico que a gente está lidando, tá? Toda vez que eu falar de sensor, significa que eu estou ali mediante um equipamento digital. Então, a Ana Márcia deve ter comentado com vocês, só relembrando, o que é um analógico? É quando a gente tem um filme que a gente precisa passar por todo o processamento, recebeu radiação, ali aquele filme, e a gente precisa passar por todo o processamento, revelador, água, fixador, depois água novamente, e depois colocar na secagem, que é o que a gente vai fazer aqui no OD4 com vocês, tá? Mais para frente, na OD5, a gente tem diagnóstico 2, e aí lá a gente vai trabalhar com equipamentos extrabucais e a gente vai trabalhar com sensor, a gente vai trabalhar com equipamento digital. Então, toda vez que a gente fala de sensor, é porque ali a gente tem um equipamento digital, onde eu não preciso passar pelos processamentos, revelador, água, fixador. Então, foi eliminado o processamento, porque acabou que o sensor, dependendo, ou ele passa por um leitor digital, ou ele vai via cabo até o computador, que a gente chama de workstation, que é um computador com uma capacidade de armazenagem muito grande, afinal de contas ele vai armazenar imagens, né, e a gente sabe que são arquivos grandes, e aí ele vai direto para o computador e ali aparece a imagem basicamente instantaneamente. Se não aparece instantaneamente, ele vai aparecer depois de 4 a 5 segundos direto ali naquele workstation. Deu para entender essa parte inicial? Não sei o que a Ana Márcia tinha falado já para vocês ali no filme.
Então, só relembrando, foi mais ou menos o que aconteceu com a nossa câmera, né? Antigamente, a gente tinha uma câmera fotográfica, não sei se vocês são dessa época, ouviram, né? Ou ouviram falar, a gente viajava e tinha que levar a máquina fotográfica. E ali naquela máquina fotográfica, dentro dela, a gente tinha um filme que a gente colocava e fechava. Então, você tirava a foto, você não sabia se ia prestar, se ia ficar bonito, se você ia ficar de olho fechado ou aberto, enfim. Quando você chegava, você levava para um lugar para fazer esse processamento. E aí, depois você ia lá e retirava as fotos. É basicamente, isso é a forma analógica. E isso é basicamente o que a gente vai fazer aqui com as radiografias. Hoje em dia, você com seu celular, você tira milhares de selfies, seleciona a que você quer, porque automaticamente ela já fica gravada ali no seu celular e você nem precisa mais de uma câmera digital, porque a câmera digital já tá acoplado dentro do seu celular. E é basicamente o que aconteceu com a radiologia, depois que ela se tornou digital também, ela continuou essa evolução tecnológica que foi feita nos outros equipamentos. Então, vamos seguir, que vocês já estão de saco cheio disso. De acordo com a constituição desse aparelho que a gente estava falando, o que é que ele vai ter nesse aparelho? A gente vai ter a base, que vai ser a parte mais inferior, junto com o pé, e essa haste aqui é a base do aparelho, que aqui ele consegue, né, movimentar para um lado e para o outro. A gente tem o corpo do aparelho, que é onde fica o painel de controle, que é uma das partes mais importantes. É através do painel de controle que a gente vai colocar o que é que a gente vai querer que seja feito aqui nesse cabeçote, aqui nesse cabeçote. Então, é ele que vai dizer quanto de radiação eu vou precisar para que seja emitida ali para aquele paciente, tá? De acordo com os padrões que a gente for utilizar. Eu tenho o braço articular, que é justamente o que vai permitir a movimentação do cabeçote para um lado, para o outro, para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima e para baixo. E o cabeçote, que é a outra parte extremamente importante, que é dentro dele que vai ser gerado a radiação X. É dentro dele que a gente tem o que a gente realmente vai precisar, tá bom? Então, esse aqui é um equipamento de intrabucal, um equipamento pequeno, parecido com o nosso, onde ele é preso, fixo na parede, ele não tem pé. Esse aqui já tem pé, ó, ele é móvel, então a gente consegue. Já o equipamento panorâmico, ele é sempre fixo, tá? Ele é fixo numa parede, ele precisa de uma rede elétrica maior por conta da quantidade de energia que ele vai precisar. E aí, só lembrando, o equipamento, ele só funciona, eu sei que isso é lógico e ridículo até, mas o equipamento só funciona se estiver ligado na tomada. A radiação X, ela só vai ser gerada mediante energia elétrica. Se eu encontrar um equipamento desse jogado no lixão, jogado em algum canto, fique tranquilo, ele não está emitindo radiação X aleatório ou à toa. Ele só vai emitir radiação se tiver a energia elétrica ligada, porque é através dela que vai ser gerado outros tipos de energia que a gente vai falar durante a aula. Estamos entendidos? Por que eu falo esse negócio chega até a ser ridículo quando a gente fala? É porque já aconteceu algumas vezes de pessoas encontrarem equipamentos de raio-x jogado e ligarem para os bombeiros, porque justamente estavam correndo risco de vida porque o equipamento de raio-x estava emitindo radiação. Não é bem assim, tá bom? Para vocês não caírem também nessa história, porque muitas vezes falam, tem fake news aí girando direto, então isso não existe, tá bom? Aqui está o nosso corpo do aparelho, né, que são os painéis de controle. Esse aqui é o painel de controle intrabucal. Aqui a gente tem um equipamento extrabucal. O do intrabucal, vocês vão ver que ele pode ser anatômico ou numérico, ou ele pode ter até os dois. Aqui, ó, ele é numérico, porque tem os numerais ali de quanto vai ser emitido de radiação ali para aquele paciente. E ele é anatômico também, porque a gente tem os dentes desenhadinhos aqui para a gente selecionar qual é a região que a gente vai emitir radiação.
Então, nesse equipamento aqui, que é muito similar ao equipamento que a gente tem, esse nosso equipamento tem basicamente 1 ano, são 3 equipamentos que a gente vai trabalhar, são extremamente novos, muito bons, nunca deram nenhum problema. Então, por favor, a gente está ali para ajudar vocês. Qualquer dúvida, perguntem para a gente antes de mexer neles, porque são equipamentos bastante sensíveis e como são novos, vocês sabem, né? Piscou, ele já faz aquilo que você quer. Então, ele é anatômico, o nosso também é, a gente seleciona qual é a região que a gente quer fazer, se a gente quer fazer de incisivos, se a gente quer fazer de pré-molares, se a gente quer fazer de caninos, molares superiores, molares inferiores, você vai pressionando esse botão, ele vai marcando a região. Aqui, se ele vai utilizar o sensor ou não, aqui o nosso não tem isso, tá? Aqui, se o paciente é um paciente adulto ou se é um paciente infantil, nós também a gente vai mudando de acordo com o paciente que a gente vai receber. E, poxa, Manuela, olha só, esse paciente, ele é jogador de rugby, ele é extremamente forte, ele é alto. Eu vou fazer uma radiografia de molares dele. Aqui, a gente toma como base mais ou menos a questão mediana da população, tá? Mas se aquele paciente ele é muito grande, a gente precisa aumentar um pouquinho ali a quilovoltagem e a miliamperagem, no caso aqui, esse equipamento, o tempo de exposição. Então, eu seleciono a região que eu vou fazer e eu posso tanto aumentar aqui, quanto diminuir esse tempo de exposição. Eu acho que aquela paciente é muito franzina, então eu acho que eu tenho que colocar um pouquinho menos de tempo de exposição para ela. Sem problema nenhum, a gente pode padronizar lá e diminuir esse padrão. Pode subir, pode diminuir. Aí você personaliza de acordo com cada paciente. Deu para entender até agora? Mas se tratando da parte da boca, influencia a pessoa ser grande ou querer entender qual a influência? Sim. O tamanho do paciente, ele vai dar basicamente a constituição óssea dele. Então, independente de ser da região da cabeça, região da perna ou do tronco, ele vai ter uma massa maior. É o que a gente falou em uma das nossas aulas. Então, o paciente negro, ele precisa ter mais, ele tem uma massa maior, ele tem uma densidade muscular maior que o branco. Isso é tendência de origem, não tem como comparar. Assim como o paciente idoso, com o passar do tempo, vai tomando leite, a gente vai tendo mais calcificação, então esse paciente, ele vai precisar de uma maior dose de radiação do que de uma criança. Assim como a região anterior de maxila e de mandíbula, ela precisa de uma dose menor de radiação do que da região posterior. Tá dando para entender? Ok. Um paciente alto, Elton, um paciente baixo também, mesma coisa. E aí a gente acaba personalizando ali o tempo de exposição. Porque não adianta eu pegar uma aluna, vamos dizer assim, que tem 1,50 m, eu dar o mesmo tempo de exposição de um cara que vem aqui e tem 2 metros. A radiografia, se eu usar o mesmo tempo de exposição para os dois, fazendo a mesma área, a da menina baixinha vai ficar uma radiografia mais escura, mais densa, que a gente fala, e do rapaz muito grande, a radiografia vai ficar muito clara, porque eu coloquei um tempo de exposição muito baixo para a estrutura óssea dele, tá bom? Tá, ok. Fechou. Aqui é um equipamento de extrabucal, então a gente pode mexer nesse equipamento na quilovoltagem, na miliamperagem, a gente vai falar dela durante a aula, tá? O que é que gera, como elas são produzidas e o tempo de exposição. Nesse equipamento, como são equipamentos maiores, a gente consegue movimentar bastante isso. Já nos equipamentos menores, como eles já ajudam mais a gente, vamos dizer assim, então acaba que ele já faz uma predisposição do que a gente vai utilizar de acordo com os reparos anatômicos ali daquela região. Então, aqui, só para exemplificar, é o controle de um panorâmico. Aqui eu tenho o tipo de arcada do paciente, se é um paciente adulto, se é um paciente criança, se a arcada dele é de forma retangular ou mais curva. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Se eu vou fazer da região de ATM, se eu vou fazer da região
da cabeça inteira ali do paciente, e isso vai influenciar de acordo também com o KVP e a miliamperagem. Quanto mais radiação eu for precisar, maior vão ser eles, consequentemente, maior também o tempo de exposição que ele vai ficar ali. Então, aqui está dos equipamentos. Esse equipamento cá entre nós é pré-histórico, ele tem bastante tempo, mas só para vocês verem dos equipamentos que a gente pode mexer na miliamperagem. A miliamperagem ela vai mexer com a quantidade de fótons de radiação que eu vou ter ali. Normalmente os equipamentos menores eles trabalham com miliamperagem fixa, tá? Já os equipamentos maiores a gente pode mudar. A gente tem a quilovoltagem ali daquele aparelho que a gente pode mexer à vontade, assim como o tempo de exposição. Já a quilovoltagem ela vai dar a qualidade que a gente vai ter desses elétrons ao redor ali dos fótons que vão ser gerados de radiação. A gente vai falar posteriormente. Assim como, né, o tempo de exposição. Então, quais são os componentes, né, que a gente vai ter ali naquele controle daquele equipamento? A gente vai ter um interruptor que vai ligar e desligar ali aquele aparelho. Então, eu já falei para vocês, sem energia elétrica a gente não tem, né, como efetuar o processo de radiação X. Então, sempre que a gente for falar, o certo são raios, com S, tá no plural, raios X. Por quê? Porque não é gerado um fóton só. São gerados vários fótons de radiação, então quando vocês verem, se ficarem com dúvida no nome, é sempre raios, que são vários, e X só lá do X, né, que é da formação dessa radiação. Lembrando que a radiação X, ela é uma radiação eletromagnética, então ela tem algumas características eletromagnéticas, dentre elas a invisibilidade, ela vai em comprimento de onda, a gente não tem as ondas de rádio, então a gente vai ter as ondas que são formadas pelos fótons de radiação, eles atravessam tecidos, são invisíveis, tem a velocidade aproximada da velocidade da luz, então a gente tem algumas características corpusculares que são ali da energia, né, que são geradas das ondas eletromagnéticas. Então a gente vai ter o botão, né, lá que liga e desliga, ligou, a gente tem geração ali da nuvem de elétrons, não ligou, não vai gerar nada de radiação ali. O marcador ou seletor de tempo que a gente vai ter, né, onde vai ficar armazenado o tempo de exposição que a gente vai emitir ali de radiação para aquele paciente. E esse seletor de tempo de exposição, ele pode ser numérico ou anatômico, igual a gente tinha falado anteriormente, ó. Aqui está um seletor apenas numérico, tá? E naquele que a gente tinha visto anteriormente, aqui, ó, a gente, além de ter um seletor numérico, a gente tem também um anatômico, onde a gente tem aqueles reparos anatômicos, no caso os dentes, né, que é o que a gente vai radiografar. Então, aqui, ó, bem similar àquilo que a gente falou. Então, a gente vai ter também, dentro desses seletores, né, a gente tem as luzes de aviso de exposição de raio-x. Então, é o seguinte, você vai, posicionou todo o paciente e tal, selecionou o tempo de exposição que você vai colocar lá, ou a região, enfim, dependendo. Eu vou vir aqui e vou apertar e segurar para que seja feita a emissão de radiação ali para aquele paciente. Então, eu aperto e seguro e só solto depois de terminar duas coisas. Quais são as duas coisas? Uma, a luz de aviso aqui da exposição de radiação. Enquanto eu estiver emitindo a radiação, essa luz fica acesa e fica tendo uma emissão sonora, um barulho, pi, que é justamente avisando a gente que está emitindo radiação ali, aquele equipamento. Porventura alguém passe, ele já fica em alerta para saber que está tendo emissão de radiação ali naquela região. O seletor de tamanho do paciente, se é um paciente adulto ou se é um paciente infantil. O seletor aí em alguns equipamentos a gente vai ter, outros não. Normalmente esses seletores de quilovoltagem, que fica como sigla, né, o KVP, então normalmente são equipamentos grandes, tanto o seletor de quilovoltagem quanto o de miliamperagem, tá?
e o disparador, que é esse botão aqui, e dependendo de cada equipamento, ele tem um disparador diferente, tá bom? Esse aqui é só a gente pressionar nesse botão. Não esquece. Ah, mas professor, é 0,32 segundos. É 0,32 segundos. São frações, não é nem um segundo. Mas você precisa apertar e segurar, porque se você apertar e soltar, ele não vai emitir a quantidade de radiação que a gente vai precisar. Estamos combinados? Por que eu falo muito isso? Porque sempre acontece. Na pessoa ir lá, é rápido, eu tô com medo, vai, aperta e solta. Não, não é assim. Aperta, segura, quando sumir ou o barulhinho ou a luz que vai ser emitida ali no controle, aí sim você pode soltar. Estamos combinados? Até agora tudo certo? Coloquem aí no chat se sim, se não. Querem que eu repita alguma coisa até agora? Então, vou seguir, tá? Tá uma chuva aqui. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, captar pelo microfone. Então, a gente tem, né, no braço articular, como eu falei com vocês, que é ele que vai dar o movimento para o cabeçote. O cabeçote é isso aqui, que é onde vai ser gerada a radiação, tá? Então, ele vai fazer os movimentos amplos. Ele vai subir, descer o aparelho, ele vai movimentar. Ixi, tem uma goteira enorme aqui. Espera aí, pessoal, rapidola, tá? Tá, eu vou fingir que ela não existe. E aí, ele movimenta tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, a gente precisa saber tanto a angulação vertical e, olhando, a gente consegue deduzir a angulação horizontal que vai ficar aquele aparelho. Só lembrando, angulação vertical, de cima para baixo, angulação positiva para radiografias de maxila. Angulações negativas ao cilindro localizador aqui, o cabeçote vai ficar de baixo para cima. Então, angulação negativa para a gente fazer radiografias de mandíbula, tá bom? E aí a gente tem o cabeçote, que é a parte, né, uma das partes mais importantes ali naquele equipamento. É aqui que vai ser gerada a radiação X. É aqui que ele abriga o tubo de Colloide, que é justamente o tubo que vai fazer com que ocorra a produção da radiação X. Então, esse tubo de Colloide, vocês estão vendo bem aqui, ó, um tubozinho. Então, é aqui que vai ser gerada a radiação X. Aí aqui a gente tem a alta e a baixa tensão. Ao redor aqui da ampola a gente tem o óleo circundante e a gente vai falar de cada um dessa parte aí desse equipamento para saber como é formado essa radiação X. Então, quais são os componentes que a gente vai ter? O tubo, né, que é esse tubo que eu falei para vocês, de raio-x aqui, tá? É a ampola. A gente tem um transformador de baixa e o de alta tensão. A gente vai ter uns filtros de alumínio aqui nessa região. Junto, mais um pouquinho à frente, a gente vai ter o diafragma e o colimador. A gente tem um cilindro localizador, que é essa região aqui, que é onde vai estar voltado para a área que a gente quer que receba a radiação. Ele que diminui ali a área onde a gente vai receber radiação. E a gente tem o goniômetro, que vai ser justamente a área onde tem as angulações. Então, eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês, gente? A gente tem uma parte ali do equipamento, que é o goniômetro, que é ele que vai dar a angulação que está o aparelho. Não se preocupem, vocês só precisam saber qual é a angulação correta. Mas como, quando é 20 graus, 30 graus, 40 graus, o goniômetro ele fala para vocês. O goniômetro são umas marcações que a gente tem, ó, gente, bem aqui. Então, é ele que vai dizer a angulação. Acho que na próxima foto tem uma imagem melhor aí do goniômetro. E o óleo circundante, ele vai ficar ao redor da ampola, que é justamente para fazer o resfriamento dessa ampola após a radiação ela ser gerada. Então, a gente vai falar, né, dessa constituição de todos esses equipamentozinhos que a gente tem
dentro do cabeçote. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essas marcações? É isso aqui que é o goniômetro, tá? É aqui nele que a gente vai ter a angulação 20 graus, 30 graus, 40 graus, tá bom? 50 graus. Então, ele vai subindo, então ele que ajuda a gente a saber se a angulação ali vertical ela tá correta, tá bom? Então, não se preocupem que a gente tem essa colinha, essa ajuda aí da questão de angulação ali do cabeçote do equipamento. Tá aqui a ampola, ó, de raio-x. Aqui a gente tem a alta e a baixa voltagem, né, que são os transformadores de alta e baixa tensão, que é a energia que a gente vai ter ali, que vai ser gerada. A gente vai ter um polo que vai ser a baixa tensão, outro polo que vai ser a alta tensão, e através de uma diferença de potencial desses polos, né, do polo positivo para o polo negativo, através da alta e da baixa tensão, que esses elétrons vão ser atraídos, vão se chocar, e através desse choque que vai ser formada a radiação X. Eu vou explicar daqui para frente para vocês, tá? Então, é dentro desse tubo que acontece essa mágicazinha. Esse tubo especificamente, então eu tirei ele daqui, ó, só para vocês verem melhor. Essa parte branca é onde está o óleo circundante, tá? Que a gente falou que fica dentro do equipamento. Então, a gente tem esse tubo de Colloide, que ele foi desenvolvido em 1913, então a gente já tem mais de 100 anos, né, da produção da radiação X, então o quão benéfico ela é. Eu sei que tem muitos malefícios, as pessoas têm medo de trabalhar muitas vezes com radiação, a gente já fica meio preocupado, mas saiba que a radiação ela é muito mais benéfica do que maléfica, tá bom? É só saber trabalhar, é o que eu costumo dizer. Qual a diferença entre o remédio e o veneno? É justamente tá na dose. Então, dependendo da dose certa, a gente utiliza ela a nosso favor. E a dose certa é sempre a menor dose possível ali de emissão de radiação para o paciente, mas que não afete na radiodiagnóstico, que não afete na nossa interpretação, tá bom? Então, aqui a gente tem, né? Dentro dele a gente vai ter o polo negativo, o polo positivo, tá? O cátodo e o ânodo. Dentro dessa ampola de vidro, e sempre dentro desta ampola de vidro, a gente vai gerar o vácuo. Então, a radiação, para ela ser formada, para ela ter uma efetividade melhor na hora da sua formação, ele precisa estar dentro do vácuo. Sem o vácuo, dificilmente a gente teria a formação da radiação X, tá bom? Até agora deu para entender? Sim, professor. Então, vamos seguindo aí, Fabrício. Obrigada. Então, a gente vai ter aqui, ó. Esse aqui foi um esqueminha que eu fiz, desenhando. Então, aqui a gente tem ampola de raio-x. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui. Eu tentei traduzir isso aqui, tá? Joguei para cá, essa parte é a ampola de raio-x. Ao redor dela, a gente vai ter o óleo circundante. Ligado ao polo positivo, que é o ânodo, a gente vai ter a alta tensão. E ligado ao polo negativo, que é o cátodo, eu vou ter ligado a baixa tensão, ok? Então, da feita que eu liguei esse equipamento na energia elétrica, e coloquei ele o tempo que eu vou utilizar, basicamente, a gente tem uma nuvem de elétrons sendo gerada aqui nesse filamento, na baixa tensão. Então, vamos lá. Aqui, do lado, para a geração de elétrons, eu vou ter justamente essa área incrustada, que é feita essa região aqui de tungstênio. Por que é feita de tungstênio? Assim como essa área do alvo e anteparo, que a gente fala que é o ponto focal. Justamente porque ele tem um alto ponto, ele é um material extremamente específico. Ele tem um alto ponto de fusão, ele tem uma boa condutibilidade térmica,
ele tem um alto número atômico, tudo que vai ajudar a gente a dissipar a quantidade de calor que vai ser gerada dentro dessa ampola. Então, eu quero que vocês saibam que a radiação ela é extremamente ineficaz, infelizmente, para ser formada. Porque a gente tem vários elétrons que vão ser gerados nesse polo aqui, uma nuvem de elétrons, e quando ele for se chocar contra o alvo e anteparo, que é essa área oposta, tá? Ele vai vir através, ele vai estar aqui nessa região, essa nuvem de elétrons, e eles vão ser atraídos pelo polo oposto. Aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Então, através da alta tensão e através da diferença de potencial, eles vão ser atraídos pelo polo oposto. Como a gente vai ter alta tensão, eles vão se chocar com muita velocidade. Esses elétrons da nuvem que vai ter aqui nessa região, eles vão se chocar contra o alvo anteparo. Na hora desse choque, é onde a gente vai ter a formação da radiação X, onde 99% vai ser gerado calor e apenas 1% vai ser radiação X. Então, o que vai acontecer aqui desse choque, vamos simular algo parecido, quando você risca um fósforo, naquele atrito é gerada uma faísca. E aí vamos dizer como se essa faísca fosse a radiação X. Então, nesse atrito que eu vou ter, nesse choque, entre os elétrons que vão estar nesse polo e vão ser atraídos pela diferença de potencial com a alta voltagem, eles vão vir do polo oposto e vão se chocar com o alvo e anteparo, que é essa região. E aí, nesse choque, eles vão retirar os elétrons da camada mais externa e vai ser formada a radiação X. A radiação X vai sair por essa fresta aqui do vidro, tá? E ela vai continuar seguindo, ele vai passar aqui pelo colimador, pelo filtro de alumínio aqui nessa região, aqui pelo colimador, e ele vai seguir aqui nessa fresta para poder tocar no paciente saindo pelo cilindro localizador. Eu vou repetir isso várias vezes durante a aula. Deu para começar a entender? Eu sei que é algo abstrato, algo que a gente tem que meio que imaginar, afinal de contas é algo invisível e fica realmente, às vezes, complicado da gente entender. Mas eu vou seguir, tá? Eu vou seguir para esta imagem aqui, que é justamente o que vai acontecer lá dentro, tá? Então, da feita que eu liguei o equipamento, selecionei o tanto de radiação que eu vou precisar, eu vou ter vários elétrons, uma nuvem de elétrons geradas nessa região aqui, tá bom? No cátodo. E aqui eu tenho um negócio chamado taça focalizadora. É ela que vai fazer o direcionamento desses elétrons. Então, é ela que vai pegar essa nuvem de elétrons e direcionar para a região que eu quero que ocorra esse choque. Qual é a região? O ponto focal, que é essa área aqui. Também vocês vão ver que vão chamar de alvo e anteparo, tá? Então, da feita que eu apertar ali no equipamento para disparar a radiação, o que é que vai acontecer? Essa nuvem de elétrons que foi gerada, ela vai chocar contra o alvo e anteparo, e da feita que ela chocar, aí sim a gente tem a formação dos fótons de radiação X. Enquanto isso, a gente tem depois, né, e vocês entenderam que 1% só vai gerar esses fótons de radiação, os 99% vão se tornar calor por conta desse atrito, desse choque brusco que perdeu velocidade rapidamente esses elétrons. Então, esses 99% de calor vão ser dissipados nessa ampola através do óleo circundante que a gente tem ao redor dessa ampola, que tem a função justamente de refrigerá-la depois da formação da radiação X, assim como a gente tem aqui esse bloco, que ele é de cobre, tá? E o cobre tem uma alta condutibilidade térmica, então ele ajuda também nessa captação desse calor e nesse resfriamento.
Depois que eu emiti a radiação, apertei no botão lá, ele emitiu o barulho sonoro, emitiu a luzinha e parou o equipamento, vocês vão ver que ele vai ficar escrito lá SB, que é Standby, que é tipo, espere, porque esse equipamento está resfriando. Então, é ali o óleo circundante atuando. Isso vai levar em torno de 5, no máximo 10 segundos, para que a gente já possa emitir uma nova radiação que seja gerada ali naquele equipamento. Deu para começar a entender? Sim, sim. Eu sei que é meio complicado, né, a gente perceber ali, mas vamos seguir, tá? Então, por que a gente teve esse choque? Justamente por conta da diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo. Foi gerada uma alta tensão nesse polo e esses elétrons que estavam na nuvem aqui no cátodo, eles se sentiram atraídos pelo polo oposto e foram acelerados justamente pela alta tensão. Então, por isso desse choque brusco que a gente vai ter contra o alvo e anteparo. Então, o que faz com que ocorra, né, essa produção de radiação X? O gerador de elétrons. Quem vai gerar os elétrons? O cátodo, ó, através da baixa tensão, que vai ser ligada a ele. Então, ele é o gerador de elétrons. Quem é o acelerador de elétrons? Que a gente precisa acelerar eles contra o alvo e anteparo. Justamente vai ser o polo oposto, o ânodo ou anodo, vocês vão ouvir os dois nomes, os dois estão corretos, tá? Que é onde a gente tem alta tensão, eles que vão acelerar esses elétrons para que ocorra o choque contra o alvo e anteparo. E o alvo e anteparo, que é justamente essa região aqui, que vai ser feita também de tungstênio, igual deste filamento aqui, onde ele não vai denegrir, não vai se acabar com facilidade, porque ele tem estruturas específicas, né, substâncias específicas, esse material. Então, a gente precisa do alvo e anteparo, porque na hora do choque é que a gente vai ter a formação desses fótons de radiação X. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, vamos falar onde são gerados elétrons. Então, ali a gente tem o polo cátodo, né? Que é justamente onde vão ser gerados esses elétrons. É onde a gente vai ter ali o aramezinho espiral, né? Esse arame tem 1 centímetro de comprimento, mas como ele é todo espiral, ele vai ficar menor, ele vai ficar em torno de 2 milímetros apenas ali do seu diâmetro. E ele é justamente onde eu tenho a fonte de elétrons dentro do tubo de raio-x. Então, é justamente ele, ó, é essa região aqui, ó, onde vai ser gerado, né, esses elétrons aí nessa região, justamente no cátodo, ó, nessa parte aqui. Lembrando que a gente tem um vidro, né, e esse vidro vai ser superaquecido também, e aí esse superaquecimento vai ser diminuído com o óleo circundante que vai gerar ao redor da ampola para diminuir essa quantidade de calor que foi gerada. Lembrando que o vidro também é ele que vai fazer o vácuo aí nessa ampola, que é para justamente também a gente não ter oxidação, né, desses equipamentos. A gente tem a taça focalizadora, que é justamente a área côncava, ó, que é isso aqui, ó, taça focalizadora, é isso aqui. Então, bora ver as especificidades dela. Então, na taça focalizadora eu tenho um refletor côncavo, né, que vocês viram. Ele é composto de molibdênio, porque também ele ajuda a dissipar bastante calor, ele tem uma durabilidade muito boa, esse material. Então, o que é que essa taça focalizadora irá fazer? Ela que vai direcionar, né, esses elétrons para que eles sejam emitidos justamente no polo oposto e na área focal, que é a área justamente que vai receber e está preparada para receber esse choque desses elétrons. Então, é ela que vai direcionar para onde essa nuvem de elétrons vai se chocar. Então, já falamos do cátodo, né, que é o polo onde a gente vai gerar esses elétrons, e agora a gente vai falar do ânodo ou anodo, que é justamente o polo oposto que a gente vai ter. Justamente nessa parte, ó, que a gente vai ter aqui
o bloco de cobre, lembra que eu falei do cobre justamente porque ele dissipa esse calor, e nele, incrustado, a gente vai ter aqui, ó, o alvo e anteparo, que é justamente feito de tungstênio, incrustado aqui no bloco de cobre, tá? Então, basicamente dessa forma, ó, tem aqui o bloco de cobre, aqui o alvo e anteparo, vocês estão vendo essa marcação, normalmente ele vai deixando algumas cicatrizes ali no bloco, né, mediante a quantidade de calor que é gerada aí nessa região. Então, é justamente nesse alvo e anteparo que a gente vai converter essa energia cinética, né, dos elétrons em fótons de radiação X. É justamente no choque desses elétrons que vai ser feita a radiação X aqui nesse local. Vocês estão vendo que ele é levemente angulado, ó? Ele não é retinho, ó, ele é angulado, ó, tá? A gente vai falar disso durante a aula. Tá dando para entender, pessoal? A aula de hoje não é muito longa não, tá? Alguém com alguma dúvida até agora dos polos, do cátodo, do ânodo? Tá tranquilo, professora. Tá, então eu vou seguir, tá? Essa aula meio de física, meio de química e meio de radiação. Então, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem, né, esse bloco aqui de cobre, que qual é a função dele? Porque ele é de cobre justamente para dissipar esse calor que vai ser gerado, para que a gente não tenha o derretimento do ânodo, que é o polo oposto. Então, a gente vai ser gerado, né, no caso, a radiação aqui nessa região, no tungstênio, mas ele está incrustado no bloco de cobre, que é justamente para a gente poder ter essa dissipação desse calor que é gerado. Lembrando, né, não é o Wesley Safadão, mas 99% de todos os elétrons, daquela nuvem de elétrons, vai se tornar calor, vai se tornar energia. E apenas 1% ali de todo aquele processo que foi feito, por isso que eu digo que é bastante ineficaz, né? Apenas 1% dele vai se tornar os fótons de raio-x que vão ser gerados ali naquela ampola, tá bom? Então, por que a gente tem, né, essa área focal? Porque o tungstênio, tanto no material lá, né, que emite a radiação, onde ficam os elétrons, eu quero que vocês saibam que aquele filamento de tungstênio, na hora que são gerados esses elétrons, o calor é muito grande, ele fica extremamente incandescente, tá? Que é para justamente gerar esses elétrons, na hora da diferença de potencial, eles irem para o polo oposto, com agilidade, né, correndo basicamente ali, muito rápido. E por que o tungstênio? Porque ele tem um alto número atômico, lá na tabela periódica, ele vai estar lá em cima. A gente vai ter um alto ponto de fusão, olha o ponto de fusão do tungstênio, 3.370 graus. Então ele aguenta muito bem o calor. E por conta da sua elevada condutibilidade térmica, que é o que a gente vai precisar na hora da produção da radiação X. Então, vocês viram que eu falei para vocês, né, que ele é angulado ali, a região do ânodo, ó. Por que ele se tornou angulado? Antes ele não era angulado, ele era reto, essa região, tá? Então, aqui a gente tem o filamento tungstênio, aqui os elétrons vão ser gerados, tá? Aqui a gente tem a taça focalizadora. E aí essa taça focalizadora vai estar voltada, né, justamente para o alvo e anteparo, aqui nessa região, e aí ele tem esta angulação que a gente chama de efeito Benson, que foi justamente para diminuir essa angulação desse alvo e anteparo, que ficou em torno de 45, aí varia de equipamento para equipamento, tá? De 45 a 20 graus essa angulação aqui. Por quê? Porque foi percebido que depois que ele mudou, em vez de deixar reto, começou a deixar angulado, que a gente teve uma melhora na qualidade desses elétrons, uma melhora na qualidade da radiação que chegava até o filme. Então, a gente teve uma melhora na qualidade da imagem final, sem que ela tivesse penumbra, ou melhor, melhorando bastante a penumbra que era formada anteriormente, quando ela era reta, tá? Então, o efeito Benson fez isso pela gente, graças ao bom Deus. E o vácuo, por que a gente deixa a ampola, né, dentro do vidro e com vácuo? Justamente
uma das coisas ali é para prevenir a oxidação ou a queima desses filamentos, mesmo eles sendo de tungstênio. O que é que acontece? Com o contato com as substâncias gasosas, eles acabam denegrindo, né, e oxidando aquele equipamento. Então, por que o vácuo? Para dar uma maior durabilidade ali para aquele equipamento, para que ele faça inúmeras radiografias. Imagina no nosso clima, deixar ele sem vácuo não ia durar nada, um equipamento que é extremamente caro, né? Não teria condições de se manter. E também o principal do vácuo é porque na hora do choque dessas nuvens de elétrons, já falamos, né, e vocês viram que é extremamente inespecífico. Então vocês imaginam se na hora da formação desses elétrons, na hora deles migrarem de um polo a outro para gerar radiação X, que eles se chocassem ali com as moléculas de hidrogênio, de oxigênio, que pudesse se encontrar ali dentro daquela ampola. Então, ele iria reduzir significantemente aquela velocidade. Por quê? Porque ela ia se chocar com várias moléculas até chegar na região oposta. Isso iria fazer com que, basicamente, nem ocorresse a radiação X nesses casos, por conta de vários choques, vários empecilhos que a gente ia ter até ser gerada essa radiação. Deu para entender até agora? Posso seguir? Pode, professora. Então tá, Fabrício, vou seguindo, tá? E aí, vocês viram, né, que a gente tem os dois polos, o polo positivo e o polo negativo, o cátodo e o ânodo. No cátodo, que é onde a gente vai ter a formação dessa nuvem de elétrons, a gente vai ter ligado nele o transformador de baixa tensão. Então, através dessa baixa tensão, vocês estão vendo aqui que ele está até incandescente, que é quando ele está emitindo radiação, tá? Só para simular. Então, a gente tem a baixa tensão, que a primeira coisa que ela vai fazer quando ligar ali no aparelho, a gente colocar o tempo de exposição que a gente vai utilizar naquele equipamento, ela já vai gerar essa nuvem de elétrons de acordo com como a gente vai selecionar ali naquele aparelho. É ele que vai fazer, né, o aquecimento desse filamento de tungstênio para que a nuvem de elétrons seja gerada. E o principal, ele é responsável pela corrente do tubo que vai fazer com quem a gente vai mexer é na miliamperagem. Então, toda vez que eu estiver mexendo na miliamperagem, que é justamente a quantidade de elétrons que serão geradas, é justamente quando eu estiver ligado totalmente ao transformador de baixa tensão. Justamente aqui, ó, nessa área, o transformador, né, de baixa tensão vai estar ligado, ó, no cátodo, que é justamente o polo negativo, onde a gente vai ter a geração dos elétrons aqui no filamento de tungstênio. E aí, do polo oposto, ó, nesse aqui, eu vou ter o transformador de alta tensão ligado. O que é que esse transformador de alta tensão irá fazer? Primeiro, acelerar os elétrons contra o alvo e anteparo. É ele que vai trazer aquela nuvem de elétrons que está no polo oposto para se chocar contra o alvo e anteparo. Como? Gerando um campo elétrico ali para poder fazer a aceleração desses elétrons através da diferença de potencial que a gente vai ter entre o polo positivo e o polo negativo, fazendo que esses elétrons sejam atraídos pelo polo oposto com mais velocidade através dessa geração, né, de eletricidade, através da aceleração desses elétrons e se chocar contra o alvo e anteparo. Um freamento brusco justamente nesse choque. E ele é responsável justamente pela quilovoltagem, que é quem vai dar a qualidade dessa radiação, tá? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Então, mais uma vez esse esqueminha, né? E aí, a gente tem alguns equipamentos dentro da ampola que vai dissipar esse calor, também já falei anteriormente. Um deles é o bloco de cobre, que está incrustado justamente nessa região aqui, ó, tá? No ânodo. É esse bloco de cobre que vai ajudar a dissipar esse calor que vai ser gerado aqui contra o alvo e anteparo.
Assim como o óleo circundante, que ele está ao redor da ampola, ele é um isolante térmico, né? E ele vai ficar girando ao redor dessa ampola aqui, olha o óleo, então ele vai ficar girando ao redor dessa ampola, justamente para fazer o resfriamento da mesma, tá? Depois da emissão da radiação. Deu para entender até aí? Vamos seguir, que a gente já está na reta final aí da nossa aula. Deu sim, professor. Vamos? Então tá. A gente vai falar quais são os fatores que vão controlar esses feixes de raio-x. Se eles são maiores, são menores. Então, quais são esses fatores que vão fazer esse controle? O primeiro, o tempo de exposição. Depois, a corrente do tubo. A gente vai falar da voltagem do tubo, da filtração que eles vão ter, esses fótons de raio-x, e depois pela colimação, que é a etapa final para ele sair do cilindro localizador e chegar até aquele paciente. Então, vamos falar de tempo de exposição. Então, ainda agora eu falei, né, que quanto mais robusto esse paciente, maior o tempo de exposição que eu vou precisar para ele, correto? Sendo assim, se eu colocar um tempo de exposição 0,10, eu vou ter uma quantidade X de fótons, menos fótons. Se eu colocar 0,50, eu vou ter muito mais fótons gerados e emitidos ao paciente do que o de 0,10 que eu tinha colocado antes, porque eu tenho um maior tempo de exposição, maior tempo de formação daquela radiação sendo emitida para aquele paciente. Então, quanto maior esse tempo, maior a quantidade de fótons de radiação ali para aquele paciente. Ok? Eu acho que isso é basicamente lógico, né? Ok, professor. Tá. O outro é a corrente do tubo. A corrente desse tubo é dada justamente pela miliamperagem, que é o MA. A gente falou de miliamperagem e quilovoltagem. Miliamperagem está ligada à corrente desse tubo. A miliamperagem está ligada justamente ao cátodo, à baixa tensão. O que é que ela vai fazer? Quanto menor essa miliamperagem, menor a nuvem de elétrons. Lembra que é nela que vai ser gerado essa nuvem de elétrons. Então, quanto mais baixa eu posso mexer, né? Normalmente ela é fixa, mas em alguns equipamentos eu posso colocar igual aquele que estava 10 MA e 15 MA. Então, quanto maior essa miliamperagem, maior a nuvem de elétrons. Consequentemente, quanto mais eu aumentar esta miliamperagem, mais quantidade de elétrons eu vou ter. Então, se eu coloco uma miliamperagem de 10, eu tenho uma nuvem de elétrons menores. Então, eu tenho, consequentemente, um número menor de fótons de radiação sendo produzido. Se eu colocar uma nuvem de elétrons ali maior, aumentando a miliamperagem, maior a quantidade, mais fótons de radiação X vai ser gerado, mais fótons de radiação X serão produzidos. Deu para entender? Deu sim, professor. Eu acho que acaba sendo tão lógico, vamos colocar assim, quanto ao tempo de exposição, na verdade. Agora vem a parte um pouquinho mais complicadinha da aula. É a única, quer dizer, não sei se é a única. Quanto à voltagem ali daquele tubo, que é o polo oposto, que é o ânodo, a gente vai ter ali, vai ser responsável pela quilovoltagem. Então, quanto menor a quilovoltagem, menor o poder de penetração daqueles elétrons. Quanto maior a quilovoltagem, maior esse poder de penetração. Como assim? Tá. Ele vai atuar não na quantidade de elétrons. Quem atuou na quantidade, no número de elétrons, para ser maior ou menor, é a miliamperagem. A quilovoltagem, ela vai mexer na qualidade desses elétrons. Então, eu não vou ter um padrão de fótons de radiação sendo gerados, tá? Os padrões vão ser assim. Lembra que eu falei que são comprimentos de ondas, que são ondas eletromagnéticas, ok? Ondas, tipo isso aqui, ó, tá? Então, eu fiz esse desenho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho dois tipos
2 tipos não, vários tipos de radiação que são formadas ali. Vários comprimentos de onda. Radiação, calma, radiação é só radiação X, desculpa, eu falei errado, tá? Eu tenho vários comprimentos de ondas que são gerados. Então, eu tenho ondas maiores, ó, e tenho ondas menores, ó. O que acontece? A onda maior, como é que a gente sabe que é maior? Não por conta do meu desenho, tá? Mas é a distância de uma crista a outra. Então, a distância de uma crista a outra, quanto maior for, maior é essa onda, tá? Quanto menor for a diferença, menor é essa onda. Quanto menor essa onda, mais rápida é esse fóton de radiação. Então, se ele é mais rápido, ele tem um maior poder de penetração. Se é um comprimento de onda longo, que é esse aqui, ó, ele vai muito devagar. Então, se ele vai muito devagar, a gente tem um poder de penetração muito baixo. O que acontece? A gente tem uma qualidade muito pequena desses fótons aqui. Eu não quero, tá, que eles existam. Então, isso aqui é um fóton de radiação com qualidade baixa. Eu quero fótons de radiação dessa forma, com alto poder de penetração. Por quê? Porque esses fótons de radiação vão precisar sair do tubo, chegar até a pele do paciente, atravessar o tecido mole, atravessar o tecido duro, o tecido ósseo, raiz, atravessar o outro lado, né, que é a região palatina, para poder atravessar e sensibilizar o filme. Então, eu preciso de fótons de radiação de boa qualidade, que significa que esses fótons de radiação têm um alto poder de penetração, com comprimento de onda curto, ó, que é para justamente esse aqui é um tipo de fóton de radiação com alto poder, né, de penetração, e é ele que vai fazer com que atravesse, são esses fótons que vão atravessar todo o meu tecido e sensibilizar o filme. Esses fótons de radiação com comprimento de onda longo, o que acontece com ele? Muitas vezes eles vão ser barrados pelo filtro de alumínio, porque ele faz basicamente uma seleção desses fótons de radiação. Ele só vai deixar passar os fótons de radiação que tiverem um poder maior de penetração. Então, é isso que vai atuar a quilovoltagem. Porque o que acontece? Se mesmo assim, esse fóton ruim de radiação, ele conseguir atravessar e passar pelo colimador ali naquela região, passar pelo filtro de alumínio, passar pelo colimador, quando ele chegar, ele não vai conseguir atravessar o tecido. Ele vai só tocar na minha pele, se ele não se dissipar no ar, ele vai tocar na minha pele e vai causar danos ali para aquele filme. Ele vai denegrir aquela imagem. Ele vai fazer com que ocorra o véu fog, que é justamente uma coisa que a gente não quer, que é a radiação secundária, que a gente não quer que ocorra ali naquele filme, que ele não vai atuar em nada, não é nada benéfico. Deu para entender essa parte difícil? Tá, alguém não entendeu alguma coisa até agora? Se não entendeu nada, a aula vai ser gravada, vai ficar gravada lá no site da Examage, viu? Para vocês ouvirem quantas vezes vocês quiserem também até entender. Mas não, brincadeiras à parte, pessoal. Posso seguir aí? Já está terminando. Pode seguir. Tá? Então, é justamente a questão da qualidade para a gente ter uma melhora aí. Vamos comparar aí uma glacial com uma Heineken. Então, vamos dizer que esses fótons de radiação aqui é uma glacial, tá? Nada contra a glacial, mas enfim. E aqui a gente tem uma Heineken, entendeu? Ficou melhor essa analogia aí? Deu para entender. Vamos seguir. Depois de tudo isso, a gente tem ainda 2 ajustes ali nesses fótons de radiação que vão ser emitidos. Deixa eu voltar ali rapidinho. Só para a gente
Então, depois que a radiação foi gerada, aqui contra o alvo e anteparo, ele saiu pela janela de vidro, tá? E aí, o primeiro empecilho que ele vai ter é justamente o filtro de alumínio. Ele fica aqui, ó, antes dessa radiação sair pelo cilindro localizador. O que que esse filtro de alumínio, que é um filtro que vai ficar bem aqui, ele vai fazer? Ele vai, ó, aqui está o filtro de alumínio e aqui está o colimador, tá? Porque são as duas coisas que eu vou falar agora. Filtro de alumínio primeiro, depois o colimador. O colimador, ele é por aqui, ó, essa fresta que ele vai deixar passar para poder sair radiação. Vamos seguir. Então, o filtro de alumínio, ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar justamente esses fótons de raio-x com comprimento de onda longo. Ele não vai deixar com que esses fótons de raio-x saiam ali de dentro da ampola. Ele vai barrar, ele vai conseguir segurar, é para justamente a gente não ter uma emissão de radiação desnecessária ali naquela área. Depois, né, do filtro de alumínio, que a gente vai ter aqui, a gente tem vários tamanhos, ó, de filtros de alumínio. A gente tem o colimador, que é essa região aqui, ó. A gente pode ter colimador ou circular ou retangular, dependendo de cada equipamento, mas o mais comum da gente encontrar é justamente um colimador boleado, que são os que a gente tem que são circulares, que é essa região aqui. Lembra que eu falei para vocês, gente, quando vocês forem tangenciar, peguem os raios-x centrais, que é justamente os que saem, ó, daqui do colimador, do centro. Eu não quero que vocês tomem como referência nem a parte superior do cilindro localizador, nem a parte inferior. É o centro, é o meio dele, porque é no meio dele que vai sair a radiação. Então, o que é que esse colimador ele vai fazer? Justamente diminuir a área efetiva onde a radiação vai tocar. Porque o que é que acontece? Da feita que a radiação sair por aqui, ela sempre vai sair de forma divergente, tá, pessoal? Então, ela saindo de forma divergente, lembra que a gente falou de meia-lua? Por que a meia-lua ela é circunscrita? Porque ela sai do diafragma em forma circunscrita, ó, tá? Boleada ali naquela região. Então, ele vai sair divergente. E aí, por que a gente tem o colimador? Justamente para que não seja exposta a cabeça toda do paciente ali à radiação desnecessariamente. É ele que vai tangenciar qual a área exata onde a radiação vai pegar na face ali, que é a nossa área, né, de abrangência, na face ali do paciente. Ele vai localizar aquela radiação para que esse paciente receba a menor dose de radiação possível ali naquela região. Alguma dúvida, pessoal? Porque a aula de hoje era, como eu falei para vocês no início lá, rapidinho, bem tranquila. E a nossa última aula juntos, aula teórica aí com vocês. Estamos combinados? Eu sei que hoje eu tenho muita aula ainda, né? Mas hoje a aula realmente foi curta. Eu acho que a da Ana Márcia amanhã, ela acaba sendo mais longa aí para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Foi bem didático. Deu para entender aí, Fabrício? Que bom. Vocês estão com alguma dúvida frente à prática, sobre material? Isso, professora. Vai quinta-feira, certo? Isso, quinta-feira, daqui a uma semana exatamente. Sim, Ainda dá tempo, pode correr aí, né? atrás do material. Oi, desculpa, Fabrício. Vamos fazer nas duplas, né? Um faz no outro. Isso. Vocês trabalham em dupla, tá? Vem você e seu casal ali, seu par de jarros, e aí vem com todo o material bonitinho. Se sua dupla costuma faltar, diz para ele, pô, cara, primeira aula, não vamos queimar, né? Nos queimar, vamos juntos, chegar bonitinho, arrumadinho, com todos os equipamentos que a professora já cansou de falar. Gente, eu sou chata pra cacete. Talvez vocês já tenham ouvido aí pelos corredores. Eu não gosto. Oi? 6h30 a aula. 6h30. Começa às 6h30 a nossa prática, tá? Vai ser qual sala?
Lá em cima, a gente tem uma sala só da radiologia, no último andar, tá? Sem ser na primeira porta. A primeira porta é o banheiro, né? Feminino, eu acho. Depois a gente tem a sala das cabeças, o manequim. E logo em seguida a gente tem a sala de raio-x, tá? Então, é lá em cima, no último andar, é a nossa salinha lá, onde a gente tem 3 boxes. Então, vocês cheguem, já sobem lá, não esperem em canto algum, tá? Pode subir lá para o último andar que a gente já vai estar lá. Nós, eu falo por mim, pela Ana Márcia, nós não somos de atrasar e nem de faltar. Os monitores, Rapaz. não. Então, se a gente faltar, acontecer alguma coisa, fiquem preocupados, tá? Tranquilo. Alguma dúvida aí sobre o que vai acontecer? Lembrando, nossa primeira prática lá em cima, a gente vem com todos os equipamentos, vem com o jaleco legal, aula de incisivos centrais superiores, aquele posicionador retinho que tem ali no conjunto de vocês, tá? Que vem os 4 posicionadores. Ok, professora. Tá ok, meus amores? Então, bom descanso aí para vocês. Beijo, até amanhã lá na aula com a Ana Márcia. Semana que vem a gente se encontra aqui. Finalmente eu vou conhecer o rostinho de vocês. Estou ansiosa para a gente ter a nossa primeira aula juntos, tá bom? Fiquem com Deus aí. Bom descanso. A senhora também, bom final de semana. Obrigada.